Pontualidade britânica, hein? Deixa eu colocar aqui. É reunião? Vamos marcar uma reunião na live? Olá, fala recrutas! Boa noite. Deixa eu colocar um filtrozinho aqui, porque eu não sou obrigada a ficar com essa cara de panda. Vamos lá. Deu meu filtro preferido. Aqui, pronto. Boa noite, recrutas amados. Olá, Simone, Cleidiane, Rafa, subiu aqui. Eu tenho até medo de tocar na tela e meu filtro tombar, eu ficar aqui toda horrorosa. Vamos lá, galera. Eu sempre gosto de dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental. Vamos dar uma mergulhada aí no autoconhecimento, você se identificar com qual perfil você é e conseguir se conhecer melhor. Isso ajuda muito, gente, em processos seletivos, escolha de carreira. E o Ícaro já está aqui na live, ele vai falar um pouquinho com a gente. Anderson, boa noite. Vamos lá, deixa eu chamar ele logo, deixa eu ver se ele já apareceu para mim. Claro, né, que meu filtro tinha que dar uma tombadinha. Mas depois eu coloco de novo. Aê, Ícaro! Ah, boa noite. Noite! Tudo bom, Lu? Tudo jóia, e você, como é que está aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês. Ai, que Feliz de estar com a bacana. sua turma aqui, Meus com os famosos recrutas. recrutas. E como é que está nossa querida São Paulo? Tá fria? Porque aqui, meu filho, deu 35 graus na nossa cidade capixaba. Caramba, não. Aqui hoje está uma temperatura intermediária. Acredito que deve estar em torno de 25 graus. Está uma temperatura gostosa. Tá aquela noite que, se não fosse a pandemia, você poderia sair para dar uma volta no parque, andar no Ibirapuera, né, Ai, que curtir um legal. pouquinho. Com essa situação, a gente Se se Deus quiser, em contenta. breve vai melhorar. Se Deus Com quiser, em essa breve situação, a vai gente se melhorar. contenta em ir até o jardim, dar uma respirada, mas a gente já Total. sente um movimento. Isso aí. Bom, no seu Ícaro, comando, viu? show. Pode deixar. Eu tô com um roteirozinho que eu fiz aqui para guiar a nossa conversa, mas é mais um bate-papo mesmo para trazer conhecimento para a galera aqui. Mas como é a primeira vez que você faz live comigo, que primeira de muitas, espero, se apresenta para os recrutas te conhecerem melhor, saber quem você é. Alguns já sabem que você é meu coach. Opa! Que Travou, honra! mas ficou, né? Então, alguns já sabem que você é meu coach, mas tem muita gente que não te conhece. Então, se apresente, por favor. Perfeito, perfeito. Meu nome é Ícaro Barbosa, estou muito feliz de estar aqui com você, Lu, com todos os seus recrutas. Eu sou empreendedor, né? Apesar de coach, também coach, mas empreendedor essencialmente, né? Eu sou fundador do Instituto Bem Saber e sou sócio da Alomorfia Design, que é uma empresa, né, que trabalha com desenvolvimento de marca pessoal, desenvolvimento de negócio, né, e design, trabalhando com toda a questão do marketing. Também, né, tem um projeto com meu sócio, acabamos de lançar um curso, né, para quem quer aprender a fazer posts mais chamativos nas redes sociais, né, que é o Leonardo Santander, que também está nos assistindo agora. E trabalho, né, e desenvolvo negócio também como sócio de um escritório de contabilidade, mas sou apaixonado por desenvolvimento humano. O empreendedorismo, para mim, ele entra, né, ele faz parte desse processo de desenvolvimento pessoal a partir do momento que eu encontrei a minha missão, e cada ideia ou cada transformação que eu quero gerar
que eu quero, cada parte do mundo que eu gostaria de ver de uma forma diferente acaba se tornando primeiro um projeto, depois um negócio e quem sabe uma empresa. E nessa trilha, né, nessa jornada, eu fui me encontrando com o desenvolvimento humano, passei pelas formações de coaching, programação neurolinguística, me apaixonei por venda, né, mas comecei, né, e o início da minha carreira, ela se iniciou dentro do recrutamento e seleção. Então, meu primeiro estágio profissional foi dentro do recrutamento e seleção, e desde então eu olhar para a questão da relação do trabalho, a apresentação pessoal e entender o comportamento humano sempre permeou a partir daí, junto com a educação, toda a minha trajetória. Que bacana. E eu já contei aqui para a galera que eu fiz um curso, né? Eu sou analista comportamental DISC. Eu fiz com a empresa, fiz com ele deu o curso pra gente. Então, eu sou uma analista certificada nesse teste. Só que eu percebo que poucas pessoas conhecem, assim, o que é um perfil comportamental. Nossa, que palavrão, meu Deus do céu. Isso que eu ponho, passo no cabelo, passo no pão, o que eu faço com isso? Olha, o Explica pra perfil gente, assim, o que é basicamente perfil comportamental, onde entra o DISC nisso? Perfeito. Bom, o perfil comportamental é uma das formas de a gente entender como a gente funciona, né? Como a gente é, quais são as nossas principais características, quais são os nossos talentos, as nossas competências, como a RH gosta de chamar, né? Quais são as suas competências, quais são as competências da vaga, quais são as competências desse cargo, né? Como ela cruza com as nossas responsabilidades. Então, o perfil comportamental, ele é um olhar através da ciência comportamental para a gente entender como as pessoas funcionam e atrelado a esse funcionamento, tem algumas características que se sobressaem, características mais intensas, que vai determinar que tipo de pergunta você faz, como é o seu processo de tomada de decisão e aquilo que você mais vai se identificar. Não em fazer, mas uma forma própria de realizar, de trabalhar, de entregar as coisas. Uma das mais antigas, né, e validadas linguagens que estuda perfil comportamental é o DISC, do qual a gente vai falar hoje. Eu sou trainer do DISC, já tem 3 anos de trabalho com metodologia. Eu estava fazendo as contas, agora entre 4 e 5 anos. E para mim foi uma grande descoberta. Quando eu recebi o meu primeiro mapeamento de perfil comportamental, que é o teste que os nossos alunos são habilitados a gerar, eu fiquei impressionado com a clareza que ele me descreveu. Eu acredito que até aquele momento eu nunca tinha me percebido com tanta clareza e entendido que algumas formas de agir tinham a ver com as minhas competências. E que dependendo do ambiente que eu estava, às vezes eu nem entendia que aquilo era uma competência. Então eu nem conseguia colocar aquilo de forma positiva. E foi através do relacionamento com o meu primeiro mapeamento de perfil comportamental que eu comecei a encontrar respostas sobre as minhas melhores qualidades, sobre as minhas competências e sobre a minha forma de fazer e dar valor para essa forma de fazer, tendo um olhar positivo sobre ela. E tudo isso me trouxe um posicionamento profissional, tudo isso me permitiu comunicar aos outros, né, aquilo, como eu gostaria de fazer as coisas, como eu não gostaria de fazer as coisas, né, e permitiu que eu pudesse, a partir dali, entender quais eram os ambientes, quais eram as profissões, quais eram as formas de realizar o meu trabalho que mais se conectavam e respondiam às minhas melhores qualidades. É muito legal. Eu lembro quando eu fiz a minha formação com você, foi, acho que no final de novembro. Eu fiquei, assim, uns 3 dias digerindo aquele relatório. Gente, é um relatório de 23 páginas falando sobre você, um raio-x seu. Aí, tem coisa que você fala, isso eu sabia. Mas tem umas coisas que é uma chinelada que você leva, assim, gente, eu sei que eu sou assim, mas é ruim quando você vê aquilo no papel, e é você.
né? O percentual de assertividade do teste é de quase 98%. É científico. Então não tem como você falar assim, eu sou um pouquinho assim, mas assim, é a sua essência, é o seu raio-x ali. Por isso que ele contribui tanto para o seu autoconhecimento. E para mim foi assim, realmente revelador, um divisor de águas para me entender melhor o momento que eu estava passando, né? Que ali revelou que eu estava em transição, que eu estava em processo de mudança, e meu corpo e meu comportamento mudando revelou até o meu estado de estresse. Eu falei assim, gente, que teste é esse que revela até tá mostrando que eu tô com umas tremedeiras no olho, que é o estresse que eu tô tendo ultimamente. Pois é, gente, é muito bacana. E eu costumo utilizar esse teste nas minhas mentorias, e eu percebo que isso pode ser uma ferramenta poderosa para quem quer, às vezes, descobrir os seus talentos, descobrir naquilo que você é bom, para você realmente encontrar algo que você se dedique, trabalhe, que você se orgulhe daquilo que você está respeitando a sua essência, né, Ícaro? Com certeza. Eu costumo dizer que tem um ponto que o mapeamento de perfil comportamental traz para a gente que é super interessante, que às vezes a gente conhece os nossos melhores talentos, as nossas competências, mas nem sempre a gente tem um domínio de comunicação que permite a gente explicar, né, o nosso modo de fazer e as nossas competências para o outro. E dependendo, inclusive, do perfil, tem alguns perfis comportamentais do DISC que têm mais dificuldade ainda de gerir essa comunicação, que é uma das competências de um dos perfis, né? Ou seja, está numa curva de aprendizado e tem uma competência menos predominante, o que faz com que a pessoa, com que aquilo que ela pode falar dela nem sempre representa a qualidade que ela tem. Ou seja, se eu não consigo me comunicar e explicar as minhas competências, o outro, ele não consegue valorizar essa competência. Principalmente quando a gente está falando de mercado de trabalho, quando a gente está falando de processo seletivo, que é decisivo que você consiga, né, traduzir a qualidade das suas competências para aquela pessoa que está ali buscando alguém que possa representar e que possa assumir determinadas responsabilidades. E esse primeiro ponto, né, que o DISC pode nos fornecer, eu acho ele incrível, porque ele capacita a gente, ele traz palavras, ele traz discurso para aquilo que é verdade em nós. E às vezes a gente não consegue expressar de forma adequada. Um outro ponto também, que eu não sei se acontece, mas comigo já aconteceu, às vezes a gente tem algumas determinadas formas de fazer as coisas que a gente foi tão criticado, dizendo que que aquele jeito não era o jeito certo, que às vezes a gente não percebe que aquela forma de fazer é uma competência, dependendo do nosso processo educativo. E então a gente não fala sobre aquilo. Aquilo é um talento que está escondido, né? É uma competência que está escondida, porque alguém diz para a gente que talvez tinha um perfil um pouco diferente, que tinha uma expectativa diferente, que aquela forma não era a forma correta. E a gente, pode ser que a gente prenda esse grande talento ou essa forma de fazer, que a gente acreditou um dia e que não necessariamente é verdade, era verdade para aquela pessoa, mas isso não é verdade em termos de comportamento. E o DISC, quando ele traz essa informação para a gente, ele descreve e ele justifica porque aquela competência é um talento e como você pode utilizá-la, e ele mostra, inclusive, as áreas de talento que você, ou seja, a sua capacidade de buscar soluções conectadas a determinadas áreas de talento, isso te empodera e às vezes você recupera um lugar ou algo muito especial que ficou escondido no passado. E você fala, poxa, eu posso assumir isso como talento. E a partir do momento que você aceita, você também pode comunicar para o outro. E às vezes aquele é o seu grande valor, aquilo que você tem de melhor. E com certeza isso faz diferença num processo seletivo, isso faz diferença na sua autoconfiança para você poder assumir novas responsabilidades, isso faz diferença na sua autoestima. E autoestima, gente, as pessoas sentem a nossa autoestima. É difícil a gente dar oportunidade para alguém que não
que com a autoestima abalada, apesar de ter competência, não assume o seu poder. Então, diz que ele facilita esse encontro com as nossas melhores qualidades. E esse, para mim, é um segundo ponto que o mapeamento de perfil comportamental, esse teste, ele ajuda bastante, tanto no início, né, quando eu quero ingressar no mercado de trabalho, quando eu quero me identificar com uma promoção, ou no momento de transição, principalmente no momento de transição, que é quando eu estou deixando um lugar seguro de coisas que eu já fazia, que eu já atuava de determinada forma, e estou indo para um lugar onde aparentemente eu estou iniciando. E eu costumo sempre trazer para as pessoas que eu atendo, esse não é o início, talvez seja o início de uma nova atividade, mas para você chegar até esse lugar, você tem toda uma jornada, né, que foi baseada em competências que te levou até aí. Então, você pode ser iniciante com relação a uma atividade, mas você não é imaturo com relação às suas competências, porque durante a vida inteira, a gente desenvolve as nossas melhores competências. E aí a gente vai entender como é que a gente pode recuperar esse lugar em que a gente se sente pronto, não para tudo, mas para muitas coisas, e então, a partir desse sentimento, a gente consegue realizar. Isso aí. Eu vi aqui um comentário, acho que é da Cleidiane, deixa eu buscar aqui. Ela diz, fiz 2 vezes, um no início da carreira de gestor e novamente anos depois. É muito bacana ver a evolução. Com certeza, que legal, Cleidiane, que você teve a oportunidade de fazer. E eu lembro no curso, Ícaro, você falou assim que você recomenda que faça pelo menos assim, a cada 6 meses, né? Para você ir acompanhando, se houver alguma mudança. Olha, eu particularmente, a Só um tecnologia que a gente instante. utiliza... Só um instante, só para me lembrar a galera, para dar coraçõezinhos na live, para levar esse conhecimento para outras pessoas também. Tenho certeza que tem bastante pessoas precisando ouvir isso que o Ícaro está falando, que é muito bacana, ajuda na carreira em vários outros aspectos, né? Vocês já estão percebendo. Então, vão dando coraçõezinhos, porque aí o Instagram ajuda o algoritmo do Instagram a levar essa live para mais pessoas, tá? Desculpa. Trazer mais gente, trazer mais gente. Isso aí. Desculpa te interromper. Não, que isso. Quando eu estou me relacionando com o DISC, né? A cada 6 meses, a tecnologia que a gente utiliza, ela indica que pode ser que você tenha passado por uma curva de aprendizado. O teste, ele tem quase que uma validade de 6 meses, não é que ele se torne inválido totalmente, mas o nosso processo de desenvolvimento de competência, ele tem um tempo, né? Então, fazer teste um teste atrás do outro antes de 6 meses não faz tanto sentido, porque a gente ainda está numa curva de aprendizado. Fazer as coisas de uma forma diferente, de uma nova forma, não é algo tão simples, né? Se fosse simples, todos os nossos desejos de ano novo e todos os nossos, né, compromissos de ano novo eram executados, né? A gente percebe que a gente fala assim, esse ano tudo vai ser diferente, porque eu sempre acordo atrasado e agora eu vou começar a acordar no horário. Esse ano tudo vai ser diferente, porque eu gastava muito tempo com tal coisa, agora eu não vou gastar mais. Esse ano, e depois a gente, né, vem logo o carnaval, a gente, né, já que é carnaval, a gente não, né, esquece um pouco da... espera mais um pouquinho, aí vem São João, aí a gente se prepara para o Natal e de novo a gente faz os mesmos votos, né? Mas isso tem a ver com esse processo natural de evolução com relação à nossa mudança comportamental que exige algum tempo. Quando a gente olha o DISC, eu sempre falo, não necessariamente você vai mudar de perfil predominante. Nós temos os 4 perfis. Não tem perfil que seja bom ou perfil que seja ruim. O que eu digo é que cada perfil, cada distribuição dos seus perfis, que gera os perfis predominantes, vai te deixar mais apto a desenvolver determinadas tarefas e trabalhar de determinado modo. Ponto. Que vai ser mais adequado para algumas situações e para alguns tipos de trabalho, e menos adequado, ou vai te exigir mais esforço, porque ele é menos aderente a outros tipos de trabalho, a outros tipos de profissão e outros tipos de ambiente. Então, não tem um perfil melhor ou pior.
Às vezes a gente está desempenhando mal, a gente não é produtivo exatamente porque a gente se exige um ambiente, uma rotina ou um tipo de tarefa que não tem conexão com as nossas melhores competências, com o nosso modo de ser do nosso perfil. E aí a gente fica se imaginando, não, mas eu tenho que, mas tem que, porque se você quiser desenvolver essa competência e tornar ela excelente, ok. Mas eu sempre pergunto, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você já faz bem, você tem aproveitado na sua totalidade? Porque querer fazer as coisas com que a gente tem menos força não é inteligente. O mais inteligente é a gente fazer a nossa pesquisa de perfil. A Luana, que é nossa aluna, tem competência para isso, né? Se entender e se perceber e começar dos pontos fortes. Começar daquilo que você pode brilhar. Escolher ambientes que estejam mais compatíveis com o seu perfil comportamental e funções que estejam mais compatíveis com o seu perfil comportamental predominante, porque ele utiliza aquelas competências para o desenvolvimento das soluções, não tem a ver com zona de conforto, tem a ver com zona de excelência. Exatamente. Aproveitar aquilo que Vai você lá tem e de melhor, brilha. né? E vai lá e brilha. Vai lá e brilha. Brilha nesse lugar. E aí sim, claro, né, que nós temos o desejo de crescer e se desenvolver em todas as áreas. Então, a gente pode, aos poucos, depois de representar e brilhar aonde nós temos competência, a gente vai, então, buscando formas, com paciência, né, através dos nossos pontos fortes, a gente vai buscando caminhos para a gente se desenvolver naquilo que a gente ainda não é tão bom, não porque a gente não pode, mas talvez porque a gente não treinou tanto quanto as competências do nosso perfil predominante. Porque tudo é uma questão de treino. Com certeza. E vamos começar a falar um pouquinho dos 4 perfis. E nesse momento, né, quem está participando aí da live pode trazer dúvidas. E agora vocês podem começar a verificar, a partir do que o Ícaro for falando de cada perfil, se você se identifica com essas características de cada perfil. Lembrando que todo mundo tem um pouquinho desses 4 perfis. Só que normalmente, né, vai ter 2 aí que são mais predominantes, né? Às vezes 3, mas normalmente é 2, né? Na maioria das vezes. Então, Ícaro, pode escolher aí o primeiro que você quer falar. Perfeito, perfeito. O que a Lu falou é importante, nós temos os 4. Os predominantes, ou quando a gente tem 1, 2 ou 3 predominantes, ele vai trazer para a gente um jeito de ser. Não quer dizer que quem tem 3 predominantes é muito melhor do que quem tem 1. Porque esses são perfis predominantes, mas provavelmente eles são menos intensos. Então, eles estão mais distribuídos. Então, aquelas competências vão ser predominantes, mas de forma mais branda, que vai te habilitar para determinada função. Quando você tem um único perfil predominante, não está faltando nada. As competências naquela intensidade vai te colocar num lugar para desempenhar determinadas funções que ninguém pode fazer. Não tem o ser melhor ou pior por ter 1, 2 ou 3. Você pode ter até 3. Eu disse que ele fala de 4 perfis predominantes. O primeiro deles, né, do DISC, da sigla DISC, é o D de dominância. Né? Parece que tá... Travou? Só um minutinho, porque tá dando uma travada, a tela deu uma... Pelo menos para mim. Coloque nos comentários, gente, se tá tudo normal para vocês. Para mim, a tela parece que tá meio embaçada. Fala aí, para ver se eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá um pouquinho embaçado, mas tô te ouvindo. Fala aí, galera, nos comentários, se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Tava tudo bem até agora, mas... Vamos continuar? Vamos. Dá para te ouvir ainda. Ficou só um pouquinho embaçado. Se o pessoal que está assistindo não conseguir ouvir, aí avisa a gente. Tá? Ó. Tá. A tela tá embaçada, mas estou ouvindo. Tá. Você quer que eu te chame de novo? Pode ser. Então me chama de novo. Vou fazer isso. Eu vou te chamar de novo. Só um minutinho, tá? Tá bom.
Vamos lá, vou chamar ele de novo, porque talvez pode ter sido uma instabilidade na rede dele. E claro, né? Fiquei panda de novo. Voltou? Aê! Agora melhorou, agora melhorou. Talvez Poxa foi uma vida. estabilidade momentânea. Pode ser. A internet tá boa. Até conferi a internet. Parece que tá boa. Aham. Vamos lá. Olha, eu gostei desses Cadê meu filtros. filtro? Cadê meu Ô, Lu, você filtro? colocou. Achei! Boa. É entretenimento também, gente. Tem tudo nesse canal. Eu nem sei usar. Não vou tentar agora não, mas na próxima eu uso. Tá joia. Vamos retomar então, falando dos 4 perfis, para o pessoal aí já ir se conectando, talvez eles já possam se identificar com um dos perfis. Isso. E, claro, né, a partir desse perfil, talvez o que essas competências pode trazer, como essas competências podem te ajudar a se posicionar dentro de um ambiente e em que tipo de função o seu modo de fazer pode ter melhor desempenho. O primeiro perfil do DISC é o D, é o perfil de dominância, tá? E ele é composto por pessoas que têm competências relacionadas à audácia, né? Relacionadas à coragem, são pessoas que gostam de se arriscar, né? São pessoas que valorizam principalmente o resultado, né? E a velocidade, tá? E são muito Né? objetivas. Então são pessoas que quando você está conversando, elas falam assim, vamos, ela chega para comprar alguma coisa, por exemplo, e ela sempre vai perguntar para qualquer proposta que você fizer para ela, quanto custa, em quanto tempo? Para que serve isso? Ela quer saber para que serve, gente. O motivo dela fazer qualquer coisa, ou realizar qualquer coisa, é entender o para quê. Então, para quê é a pergunta principal dessas pessoas. E as suas competências de audácia, de coragem, de velocidade, de assertividade, objetividade, são pessoas muito determinadas que, conectadas com isso, vão ter mais facilidade para assumir funções que têm a ver com comando. São pessoas que têm clareza no comando, né? São autoconfiantes, então são pessoas que se sentem prontas e são bastante independentes. Realizar atividades de forma independente, sozinha, sem contar com a equipe, passar por situações difíceis de estresse, sabe aquela situação de estresse muito caótica que a maior parte das pessoas às vezes está sofrendo. O perfil dominante é um perfil que ele olha para esse ambiente e fala assim, o mundo é assim, o mundo é uma selva para ele, entendeu? Ele olha e fala assim, é assim Ele mesmo, fala tá isso tudo mesmo, que o bem. mundo é a guerra, é a É selva. uma guerra, ele gosta dos perfis de luta, vencer, guerra, né, ir lá e fazer, né, tudo aquilo que é muito prático. Então, esse é um perfil que tem competências de praticidade, de velocidade, de objetividade e que busca o resultado o tempo inteiro. Quem tem esse perfil predominante, em geral, tem que cuidar do quê? Da impaciência, né? Da falta de paciência, da Aham. impaciência. Então, esperar para esse perfil. Ele te fez uma pergunta, se você demorar, pensou, ele já como assim, gente? A pessoa não sabe o que quer na vida, né? Ele tem, por quê? Para ele, as coisas estão claras do que ele quer, e quem não tem clareza sobre o que quer, para ele é algo estranho, porque as competências dele oferecem essa percepção de mundo para ele o tempo inteiro. Esse é o perfil dominante do DISC. Bom, já teve Muitas gente aí que pessoas se falou reconheceram que aí já, né? a Lê falou que é um trator. Um trator, assim, né? Não. Eu falava isso Ele também, Ale, um tempo atrás. Quase infartei no trabalho. Eu falava, gente do céu, eu sou um trator. Eu não parava um minuto e só falava de trabalho. Né? Quase infartei. perfis que muito se desenvolve pelo trabalho. Então, é o para quê, o que você vai fazer, como eu posso fazer, quem vai fazer quando, para ontem, não é para daqui a pouco. Né? Então, ele vive nessa percepção de mundo. Lembra, pessoal, não é bom nem é ruim. É mais adequado, né? Ou para algumas funções, claro, traz algumas tensões de relacionamento, dependendo da pessoa que ele está interagindo.
Então, ele olhar e entender os outros perfis e as qualidades dos outros perfis permite que ele possa se relacionar bem e também aprender aquilo que ele não tem, né? É isso. Então, esses são o nosso perfil dominante do Pois DISC. é. Vou seguir a sigla, tá? Do Tá. DISC. E do D, para ficar didático, agora eu vou falar do I. O perfil I do DISC, ele fala que quem tem esse perfil predominante é o perfil de influência, né? É aquele perfil que domina quais competências, pessoal? A persuasão, a comunicação, né? Ele tem muita facilidade com as palavras, com a conexão de ideias, né? A facilidade e a conexão com a imaginação, né? E são perfis sensíveis. Sensíveis ao tato, sensíveis ao paladar, sensíveis à visão. São perfis que gostam de mudança, inovação, mas estão conectados não pelo trabalho como dominante, estão conectados pelas pessoas. Sabe aquele perfil que fala assim: o que eu gosto é de gente, adoro gente. Nossa, esse perfil, nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento social ou de afastamento social por uma questão de saúde, é um dos perfis que mais está sofrendo quando ele não tem intimidade com a tecnologia que traz ainda uma sensação ou traz uma nova forma de se relacionar, mas esse perfil, provavelmente o toque físico para ele é algo importante, né? Então, o abraço, o beijo, o calor humano, né? Muita gente. Quando uma coisa é boa, quando tem gente, quando que ela não é legal, quando ela é chata, né? Quando não tem gente. É assim que ele vê as coisas, assim que ele mede o nível de prazer. E para ele, dentro dessas competências, ele se conecta muito com atividades, com funções e com ambientes dinâmicos. Então, ele prefere empresas dinâmicas, empresas que trabalham muitos valores relacionados a compartilhamento. Ele não precisa nada dele, tudo é nosso, sabe? Nós vamos conseguir o grupo, a equipe, o time, tudo é nosso. Cooperação. Isso, um lugar, uma empresa em que ele chega e que não tem mesas, não tem baias individuais, todo mundo cada dia senta numa baia. Por que a gente vai separar as baias? Ele é um perfil que quer integrar as pessoas e quer tornar comum as coisas para todo mundo. Então, ele vai trazer essa energia, essa conexão, sempre olhando e se relacionando com as pessoas com muita facilidade de relacionamento. É literalmente o nosso amiguinho que as suas competências sociais são tão poderosas que ele conversa com as plantas, né? Ele fala assim, nossa, ele conversa com as plantas, conversa com nos níveis, né, mais intensos, ele conversa com as pedras, né? Fala assim, essa pedra me disse uma coisa hoje, né? Sentir, ele sente. É um perfil muito bacana que no mercado de trabalho, nos processos de recrutamento e seleção desenhados como eles estão hoje, tem muita facilidade de lidar com as exigências ou com as expectativas que as empresas têm de buscar pessoas que sejam autoconfiantes, que se relacionem e que se expressem bem, porque ele é o perfil da comunicação, tá? Ele é o detentor da comunicação. O ponto Esse, que talvez ele não pode cruzar a linha amarela, né, desse perfil, que ele precisa ficar atento, é que às vezes ele se compromete com algumas coisas que ele não dá conta de entregar, né? Ou ele diz que sabe, mas ele não sabe, e aí vem a pergunta depois e ele se enrola. Então, ele precisa ter esse processo de autoconhecimento para ele separar a sensação, a emoção das funções, das atividades, para comunicar com maior clareza e com menos emoção. Então, quando ele domina isso, é um perfil que trabalha com a gestão de. Voltou? ai, tem um número chato Perfeito. me ligando. Gente, pessoal de presídio, para de me ligar aí, pelo amor de Deus, que eu tô trabalhando. Pelo amor de Deus. Socorro, sério. Queria aproveitar aqui, voltando, tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta que é bem pertinente. Lulu, não sei se você me achará, Lulu.
O Ícaro está falando várias coisas sobre cada perfil. Isso, ela fala aqui sobre profissões, né? Por exemplo, o executor, que é o primeiro que ele disse, que envolve muitas questões práticas, gosta de estar no comando, tem facilidade para liderança. Então, a maioria da galera que está aqui em posições de chefia, gerência, pessoas que precisam executar muito, funções com muita execução, esse perfil é super indicado. Mas, assim, na maioria das vezes você vai ver pessoas em posições de chefia que têm esse perfil, que são pessoas realmente que são ligadas ao comando, gostam de estar no controle e liderar. E os comunicadores aí, né? Todo mundo dessa área da comunicação que precisa se expressar, por exemplo, eu sou executora e comunicadora. Eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas, né? Já dei nome até para os seguidores aqui desse canal. Então, isso é muito importante para mim. Então, palestrantes, professores, galera da área de marketing que precisa falar em público, são pessoas que com certeza ideias criativas, pessoas também têm uma veia artística também, né? São sensíveis, que têm facilidade de se comunicar com as pessoas, então se conecta muito fácil com as pessoas. Então todas essas profissões que envolvem essas características e competências, a pessoa ela vai se sentir bem trabalhando lá. Se eu te respondi, me sinaliza aí, tá? Mas aí a gente vai falar também dos outros. Perfeito. Não, é isso mesmo. É claro, né? Como a gente não tem só um perfil, a gente tem os quatro, a gente consegue lidar com os diversos ambientes. Mas aquele que é o nosso primeiro perfil, por isso que é muito bacana você saber qual é o seu primeiro perfil. Porque aquelas características, elas vão te aproximar mais de um ambiente ou te afastar. Às vezes não só por conta da função, tem algo, principalmente quando a gente está falando de mercado de trabalho, ou está pensando numa realocação, numa transição de carreira, que a gente costuma não dar tanta bola para isso, mas é importantíssimo, que é a cultura organizacional da empresa. Exatamente. A empresa ela tem um perfil e ela tem, como se ela é um organismo que pode ter um perfil predominante que valoriza mais determinadas competências. Claro que se aquilo que a empresa espera de você, aquilo que é o seu natural, vamos dizer assim, né, o seu perfil natural, provavelmente naquele ambiente você vai se destacar. Vamos pensar que a gente tem uma empresa, independente do cargo, da função, que você tem uma empresa mais tradicional. A expectativa dessa empresa, mais de um modelo europeu, um modelo oriental, a expectativa dela é que você tenha respostas mais reflexivas, que você seja mais comedido, que você tenha mais rotina. A expectativa da empresa é essa, independente do cargo. Então, quem tem perfis, mesmo que você não esteja num cargo social, quem tem os perfis que tem essas competências intrínsecas a ele, nessa cultura organizacional, nessa empresa, independente do cargo, já vai ter vantagem. Porque é como se a pessoa pudesse ser ela mesma e ali naquele ambiente já tem todo um contexto de acolhimento. Imagina uma pessoa super espontânea entrando numa empresa, estereotipando, né, pessoal? Mas para a gente entender, numa empresa japonesa, em que todas as pessoas são mais sérias, as pessoas se cumprimentam, tem toda uma formalidade. Ela sofre, né? Porque ela fala assim, ela chega dando bom dia, ela dá bom dia para a planta, bom dia, não, um comunicador chega nessa empresa dando bom dia para a planta, bom dia, ela é amiga né, fica amiga da recepcionista, fica amiga das pessoas, ela quer abraçar, beijar, e naquela empresa as pessoas são mais formais. Né? Então, a cultura organizacional pode favorecer determinados perfis ou não dentro de um ambiente de acolhimento, quando você se identifica. Por isso que é interessante conhecer o seu perfil, as funções e o ambiente no qual você vai trabalhar, qual que é a expectativa desse ambiente em termos de competências e perfil comportamental. Porque aí você pode trabalhar com maior liberdade se você for aprovado para sua vaga. Falando do terceiro perfil, que é o perfil S do DISC, é o perfil da estabilidade, né? Esse perfil é um perfil, se a gente pensar em cultura, agora que a gente falou de cultura, né? É um perfil mais europeu, né? Um perfil que pressupõe mais calma, são mais familiares, é um perfil que tem dentro das suas competências naturais paciência.
é um perfil que nesse tempo de isolamento social, praticamente nada mudou, porque ele já ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E ele já não queria sair no final de semana, ele queria ficar assistindo Netflix, entendeu? Ele já não fazia. Era difícil para ele ter que negociar e explicar por que, que ele não queria sair. Então agora disseram para ele, você tem que ficar em casa. Ele falou, tá tudo certo. Agora ele encontrou o melhor motivo. O melhor motivo para ele cuidar das coisas dele, da família dele, para ele ver todo mundo junto. Então, o perfil está muito feliz nesse momento, do ponto de vista de adaptação, porque além dele ter paciência como uma competência alta, calma como uma competência alta, ritmo constante como uma competência alta, ele é um perfil que lida bem com a pressão do ambiente em termos de resiliência, é um perfil muito resistente, e que aquilo que a gente está pedindo nesse momento, ou que está sendo solicitado nesse momento, é exatamente o que ele quer. Não envolvimento, cuidar da sua família, cuidar da empresa, manter uma rotina de trabalho não tão acelerada e buscar o equilíbrio e a harmonia em tudo. Então, ele está vendo os filhos que ele nunca via, ele está vendo a esposa que ele nunca via, ele não tem mais que fazer hora extra, porque ele já está em casa, né? E tem menos trabalho, ele está achando maravilhoso. Ele é um perfil que está feliz, porque a cultura, né, natural, social, baseada nessa adaptação que a gente está vivendo, está exigindo exatamente aquilo que ele tem para entregar. É um perfil extremamente importante e que lida muito bem com o perfil relacional e que lida muito bem com funções do ponto de vista de atendimento, aconselhamento, pessoas que sabem ouvir, que gostam de ouvir, têm prazer de ouvir. Não é muito comum hoje a gente encontrar pessoas que nos escutam, né? Mas ele escuta, e a pessoa depois, ele, né, escuta o desabafo, a pessoa agradece, ele fala, mas eu nem disse nada, né? Mas ele escuta, ele não só escuta esperando a pessoa terminar de falar, ele presta atenção, é um perfil atencioso, de foco, né? E linear, que mantém um ritmo de trabalho fazendo uma coisa de cada vez, mas que mantém esse ritmo de trabalho. Então, é um perfil muito interessante, todos nós temos, mas quem tem esse perfil predominante, ou seja, né, são perfis que se enquadram muito em culturas organizacionais de empresas mais orientais não, empresas mais europeias, que têm essa cultura familiar muito forte. Assim, também, será? Gosta de empresas familiares, gosta de empresas pequenas, em que as relações pessoais são mais próximas. E hoje, né, eles estão se realizando em termos de expectativa, que as pessoas busquem o essencial, que elas se desfaçam daquilo que é supérfluo, né, daquilo que é excesso, e que as pessoas possam se conectar com quem é mais importante, que são as pessoas mais próximas da sua família, e valorizem isso. São as pessoas. E dentro da empresa é quem traz consistência. Porque a lealdade desse perfil é muito alta, então, em situações de crise, são as pessoas que continuam trabalhando sem reclamar, com foco, e ajudam as pessoas a se reinventar e desenvolver inteligência emocional para lidar com os seus conflitos internos. É isso. A Lulu já se identificou, eu toda. São maravilhosos, são maravilhosos. Todo mundo tem que ter um amigo planejador, senão não aguenta a vida, não. Sabe o que você faz? Precisa desabafar. Eu preciso que alguém que me escute. E aí você lembra de alguém, perfil planejador alto. Porque você sabe que tem outras pessoas que até você gosta mais. Sabe que você vai começar a falar, a pessoa vai te interromper e vai contar a história dela. E você fala, não, eu preciso que alguém me escute. Esse é o perfil planejador, né? Perfis muito atenciosos e muito dedicados às causas, às pessoas e ao seu trabalho. Sem excesso, né? Sem excesso. E por último, parece que ficou por último, não menos importante, né? Vamos falar do nosso quarto perfil, que é o perfil C do DISC, que é o perfil que traz como a conformidade.
né? Conformidade eu gosto de explicar um pouco melhor, porque para um americano, o DISC, ele nasce, né? Ele tem a sua origem em William Marston, que é um psicólogo norte-americano, que publica uma tese, né, da psicologia, que o livro foi traduzido e foi publicado no Brasil com o título As Emoções das Pessoas Normais, que vai explicar como o nosso comportamento nasce das nossas emoções. E é um livro muito bacana, um pouquinho difícil de ler, mas ele é um livro muito bacana. O Marston, como psicólogo, ele vai falar sobre essa curva de aprendizado. Ele fala assim, independente da pessoa não ter uma patologia, né, não ter um problema emocional, psíquico, emocional, ela passa por uma curva de aprendizado. Ela passa por questões no seu processo de desenvolvimento. E quando ela tem clareza aonde ela está e para onde ela está indo em termos de comportamento, e quais são os comportamentos que são mais adequados ou que estão mais integrados ao objetivo profissional dela, ela consegue fazer isso com mais calma, com mais paz, porque ela sai daquele estado de estou perdido, né? Meu Deus, e agora? Eu estou perdido, eu estou fazendo, mas parece que eu estou fazendo a coisa errada. Estou fazendo, mas estou fazendo. Eu não sei se isso está gerando o resultado que eu quero. O DISC, a pesquisa, ela vai trazer isso. Vai falar assim: olha, você tem essas principais competências, como você está utilizando, e você tem essas dentro desse perfil, que elas estão dentro de uma curva de aprendizado. Ou seja, você tem essa competência, só que ela não é desenvolvida, né? Ou seja, ela sem equilíbrio para cima ou para baixo, ela gera atitudes que não te favorecem ou não te favorecem para você chegar até o seu objetivo. Por exemplo, né, a gente falou do planejador agora antes de entrar no terceiro perfil, o planejador ele é calmo, ele tem a paciência como uma competência do seu perfil. Só que se ele tiver paciência demais, ele fica lento. Entende? Se ele tiver paciência de menos, ele fica ansioso, né? Então, assim, o DISC ele vai falar assim, bom, essa ansiedade ou essa capacidade de espera, ela é competência. O que você precisa fazer é usar na medida certa. A solução está na medida certa. Um outro exemplo para todos entender, por exemplo, o executor ele tem a competência autoconfiança. É uma competência maravilhosa para a gente poder dar o próximo passo, iniciar projetos, ter coragem, etc. Só que autoconfiança demais pode gerar uma atitude arrogante, né, prepotente, que não favorece a pessoa dentro do seu objetivo profissional. Então, não é ter ou não ter, nós temos essas competências à nossa disposição. Mas em que medida elas estão? E essa medida dessa energia, disso que a gente sabe fazer bem, tem nos ajudado ou não de acordo com o meu objetivo. Se eu estou numa situação de muito estresse, é importante que eu tenha mais calma e mais paciência. É competência. Então, eu tenho que contextualizar para entender se aquilo é adequado ou não, antes de ficar dizendo que aquilo é bom ou ruim. Bom ou ruim para quê? Né? Como bom executor, bom ou ruim para quê? Né? Para quê? É adequado ou não é adequado para o seu objetivo profissional? Porque quando você descobre isso, a mudança faz sentido. Porque você só muda para aquilo que para você é importante. Então, a mudança para você faz sentido. O quarto perfil é o perfil da conformidade, que para um americano, né, o nosso teste, né, o DISC, ele foi desenvolvido na cultura americana, significa perfeito, com qualidade. Né? Aqueles que já fizeram, ou trabalharam, ou acompanharam a implantação de ISO, né, sabe que o processo de gestão do projeto é baseado no conforme e não conforme. Quando você diz que está conforme, você está dizendo está conforme, está adequado, está perfeito, está conforme a regra, está conforme o esperado. Então, a ideia de conforme, né, ou de conformidade no DISC tem a ver com adequação. Adequação à regra,
adequação aos acordos, adequação à estrutura que você deseja para chegar até o seu objetivo. São perfis que prezam muito pela qualidade, mais analíticos, mais introvertidos e focados no trabalho, não tanto nas pessoas. Então, independente da relação pessoal, fala assim, bom, mas aquilo que você fez está adequado ou não adequado de acordo com a sua responsabilidade. Eu entendi que você não estava bem, que você não estava feliz, que você estava passando mal, que você estava com dor de cabeça, mas eu não estou discutindo isso. Se você quiser, a gente pode discutir. Eu estou falando daquilo que você fez. Ele separa a ação das sensações, entende? Então, ele vai trazer clareza sobre os processos. Ele é mais E para ele racional também, né? muito mais racional, muito mais analítico, e é por isso que ele vai buscar as regras. Um padrão que deve ser seguido para ele entender se ele está certo ou se ele está errado. Entende? Se não tem nenhum acordo antes, ele não sabe se ele está agindo certo ou agindo errado. Então, ele sempre vai buscar uma referência. É um perfil que trabalha muito por referências. Dentro dele, o desejo dele interno é estar certo, é por isso que ele busca as referências, faz acordos e cumpre esses acordos, independente das emoções. Não é que é independente porque a gente não separa, mas o feedback que ele traz, aquilo que ele vai comunicar, tem a ver com cumprimento ou não cumprimento de um acordo. Então, ele vai trazer consistência para as relações. Ele vai trazer clareza sobre aquilo que é justo. É um perfil muito justo. O que é justo aqui? Ele sempre vai fazer essa pergunta. Isso é justo para mim? Isso é justo para o outro? É um perfil de clareza que nos ajuda muito. Nas organizações, pela sua alta capacidade de reflexão, de perceber os detalhes, de entender as estruturas e de buscar as referências, são perfis que se conectam muito com responsabilidades mais analíticas, né? Então, auditores, profissionais que precisam estar atentos aos detalhes, questões técnicas, são perfis muito focados no trabalho e, com detalhe, eles se tornam muito técnicos do ponto de vista de conseguir entender coisas difíceis, né? São perfis que trabalham muito com processo. Às vezes, principalmente dependendo do segundo, do terceiro perfil, quando ele tem um perfil mais relacional junto, ele vai trazer habilidade de gestão do projeto, de gestão de projeto muito forte. Então, são perfis que se enquadram muito bem nisso. Em termos de ambiente organizacional, o que eles querem? Regras, rotina, controle, para que eles possam se posicionar. Não é que eles querem isso, é que a ordem para eles faz parte do sucesso de qualquer entrega. Então, eles vão buscar sempre essa ordem. Os melhores ambientes para eles são ambientes que são controlados. Apesar de serem mais... Segurança também, né? Segurança, muita... E apesar... complementar. E apesar deles, nesse momento, serem mais introspectivos, independentes, como os executores, mais voltados para o trabalho, o que deixa ele angustiado nesse momento, estando trabalhando ou não, é a questão da insegurança e da não previsibilidade. O que para ele é seguro? Aquilo que é previsível. O que não é seguro? Aquilo que não é previsível. Ele até consegue lidar com a perda de um trabalho, com uma perda financeira, com um projeto que não vai bem, desde que aquela perda fosse previsível. Para ele é mais importante ser previsível. Ele tem uma característica muito interessante, que para ele é tão importante ter previsto antes, de acordo com a lógica e com a inteligência, que quando alguma coisa sai da rotina para melhor, ele também não fica feliz. Entendeu? Não adianta. Se você chamar um analista agora e falar assim, olha, tem uma boa notícia para você. O seu chefe, ele conseguiu uma oportunidade melhor, muito melhor. Esse cargo está vago e amanhã você pode assumir como novo líder da equipe. Se ele for um perfil analista muito alto, ele vai dizer, eu não. Porque para ele,
é imprevisível e ele está assumindo um risco que ele ainda não refletiu sobre. Ele não Ele vai calculou, pedir não um fez tempo e se referência. não tiver esse tempo, ele passa. Ele passa, porque a previsibilidade para ele gera segurança e essa segurança precisa estar dentro da lógica para que ele possa controlar e gerir internamente essa tomada de decisão. Então, é um perfil incrível, assim, muito inteligente. São as pessoas mais inteligentes que a gente conhece, mas provavelmente elas não falam, tá? Um analista, quando ele fala Modesta. assim, você conhece sobre o DISC? Ele fala assim, um pouco. É, Ele já leu até a tese do Marston, tá? Quando ele conhece um pouco, ele já leu até a tese, já comprou a tese, já leu, ele achou que aqui ficou algumas coisas confusas, ele já foi buscar um outro livro, já leu também, e assim, porque para ele conhecer algo significa conhecer todos os detalhes profundamente e conseguir explicar, tá? Então ele tem uma relação com conhecimento muito forte. Para profissionais que estão se preparando para o mercado de trabalho, que estão num processo de seleção, que estão concorrendo a algum cargo de promoção, o mapeamento de perfil comportamental traz essa clareza e cria para ele novas referências, para que ele possa comunicar aquilo que ele sabe de forma mais adequada. Porque senão a pessoa pergunta para ele, você sabe? Ele fala, um pouco. Na verdade, ele sabe muito e às vezes ele perde uma grande oportunidade por isso, é né? verdade. Então, é importante conhecer-se, né, no sentido de autoconhecimento, para entender que quando a pessoa está te fazendo uma pergunta, ela está utilizando uma referência dela e não a sua. E aí, quando você entende isso, ou quando esse perfil entende isso, ele faz algumas validações para atender a expectativa do outro, não a sua própria. E aí torna a comunicação mais clara, É verdade. entende? Então, é basicamente isso. Ícaro, deixa eu ver. A gente tem aqui 3 minutinhos. Vou ver se eu acho que as perguntas que algumas pessoas fizeram. Ai, meu Deus, 2 minutos. Aqui. Em um mercado competitivo em que a comunicação é tão exigida, ter um perfil estável seria uma desvantagem? Nossa, não, Lulu, porque depende do cargo que você, um cargo, a sua profissão, o tipo de empresa, o que a empresa quer. Então, há necessidade de todos os perfis, né? Várias funções exigem todas as competências que todos os perfis têm a oferecer. Então, assim, pode ficar tranquila que não sei qual é a sua profissão, sua função, mas isso não é uma desvantagem, tá? Mas deixa eu só completar um ponto rapidinho que é importante para ela, que é, mas aprenda, você não precisa saber se comunicar bem, mas falar bem das suas competências. Isso sim, isso diz que pode te ajudar. Você tem que saber Excelente. falar sobre você, né? A gente entrou na regressiva aqui. Ícaro, antes de. Não vou conseguir responder as outras perguntas, mas galera, vamos fazer o print aqui da live para vocês ajudarem a gente a divulgar essa série tão bacana. Amanhã eu vou trazer uma pessoa também super legal. Vamos fazer a pose, Ícaro, para a galera fazer o print da tela Uma e nos pose bastidores. perfeita, Vamos fazer perfeita. a pose. Vamos lá, Ai, galera. meu Deus. Deixa eu ver, menina. Canjicas. Uai, entrou o nome da live. Vamos lá, vamos Voltei. mostrar as canjicas. O print. Aê! Muito obrigada, tá, Ícaro, pela presença ilustre. Nossa, foi assim, um mergulho de autoconhecimento, realmente. Eu amo esse tema. Tenho certeza que muitas pessoas se identificaram aqui durante a sua explicação de perfil. E, gente, continuem realmente se aprofundando no autoconhecimento, que isso faz uma grande diferença nos processos seletivos. Isso te ajuda Perfeito. E muito não para a consegue carreira. sozinho, gente. Pede ajuda. Pedir Isso, ajuda é uma grande qualidade. Isso é para todos os perfis, porque é humildade. Humildade não é competência de um perfil, é inteligência de todos os perfis. Peça ajuda. A luta pronta aí para ajudar vocês. Peça ajuda, porque eu tenho certeza que vale muito a pena vocês terem acesso ao relatório de vocês. E depois vocês contam, tá bom? tá, joia. Muito Muito obrigado pela obrigada. presença. Obrigada aos recrutas, pessoal do Ícaro também. Sigam o Ícaro, ele é um profissional mega